sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Nesse vídeo venho trazer para vocês o 5º mês guardando as sobrinhas para a hashtag Cofre das Sobrinhas 2026. Então hoje, é o vídeo onde as participantes do cofre vão estar guardando pelo último mês as sobrinhas de até 80 gramas e uma sobra de 200 gramas e 5 peças finalizadas para o cofre. Aqui eu tenho uma quantidade boa de sobrinhas que eu já fui guardando à medida que chegava a 80 gramas ou menos. Tenho as minhas peças finalizadas, tenho a sobra maior e as outras, e a minha balança. Então, vamos começar aqui mostrando para vocês. Mas antes eu vou passar algumas informações. Como eu já falei, a hashtag é o Cofre das Sobrinhas 2026. Estamos no último mês guardando as sobrinhas. A hashtag é idealizada pela Revendas da Bria, Crochê e Rotina. E auxiliando está a Nanda Vlogs, Dicas de Crochê. Temos que curtir, comentar e compartilhar o vídeo das amigas que estão participando, dessa hashtag. O link do canal das meninas vai estar na descrição deste vídeo. Então, vai lá, acompanha, assiste o vídeo delas, vê o que elas estão guardando, as peças e as sobrinhas, para assim que abrirmos o cofre, vermos também as produções que elas irão fazer. Como eu já disse, são sobrinhas de até 80 gramas, a quantidade que quiser, e apenas uma de 200 gramas. O grupo 1, que eu faço parte, irá soltar o vídeo no dia 10, numa quarta-feira, e o grupo 2 vai soltar o vídeo no dia 11, na quinta-feira. Depois eu irei passar mais informações sobre as peças, porque também teve um desafio especial para a produção das peças. Então, vou mostrar primeiro as sobrinhas e depois eu falarei sobre as peças e qual foi o desafio proposto para este mês. Vou mostrar aqui para vocês as sobrinhas que eu vou estar guardando. Este mês, eu aproveitei e fiz uma limpa nos restinhos de multicolor e fui colocando tudo aqui, Não lembro a quantidade que eu fui guardando nos meses anteriores, se eu guardei muito ou se eu não guardei, mas aí eu fui fazendo uma limpa ali e pegando os multicolor que estavam com sobrinhas bem pequenas. E para as cores lisas, eu iniciei uma produção de pares de tapetes e alguns tapetes avulsos, e à medida que foi sobrando 80 gramas ou menos, eu já fui separando para colocar aqui para o cofre. Então, aqui de multicolor, eu tenho algumas opções aqui, tenho tons de azul, algodão doce, preto, amarelo, alguns de verde que eu fui eliminando, marrom. Cores lisas eu tenho cru, vermelho, azul, tons de verde, rosa, laranja. Eu não me lembro se é bordô, vinho, marrom, cinza, branco. Tenho aqui umas sobrinhas maiores também que eu vou estar pesando com vocês para vocês verem, confirmarem que tem menos de 80 gramas. E aí eu fui separando e colocando aqui para o cofre. Eu também, neste mês, eu reparei que algumas bases que eu havia feito, elas ficaram num tamanho que não é o que eu normalmente uso. Não sei se no momento da confecção eu não prestei atenção em alguns detalhes, e algumas bases eu acabei desmanchando e coloquei as sobrinhas, aqui no cofre. Aqui eu já deixei separado, como vocês estão vendo, 2 grupinhos de sobrinhas, umas sobrinhas aqui um pouquinho maiores e as outras um pouquinho menores.
Essas sobrinhas aqui, eu vou pegar algumas aleatórias aqui, elas estão abaixo de 70 gramas, tá? Vou ligar aqui a balança e mostrar para vocês. Balança zerada, eu vou pegar aqui um tom de rosa, 69 gramas, e vou pegar este verde água aqui também. Está com 64 gramas. E as sobrinhas que tem 70 gramas ou mais, eu deixei elas separadas aqui para pesar com vocês. Então, vamos pesar as sobrinhas maiores aqui. Eu tenho o verde jade com 71 gramas. Tenho um amarelo com 76 gramas. Tenho esse multicolor de verde com 77 gramas. Esse multicolor eu finalizei, eu não sei qual marca que é, porque eu ganhei ele da minha sogra e ela havia começado uma peça. E aí ela falou assim, eu tenho esse pedaço aqui e um cone que tinha uma quantidade boa, que até eu mostrei o multicolor aqui, o restinho que sobrou. Então, aqui foi o que sobrou do cone, que eu já fui fazendo outras produções. E essa aqui é uma peça que ela tinha começado a fazer e ela falou, ah, se você não for usar, você descarta e se você for usar, você desmancha e usa. Então, peguei aqui para usar, ele tá bom para continuar, né, reutilizar. Então, eu vou usar ele sim. Então, tá com 77 gramas. Tenho este marrom, tons de marrom com 76. Tenho salmão com 80. Tenho um laranja com 77. Tenho esse tom de telha, se eu não me engano, 76. Tom azul turquesa, 79. Um lilás aqui, 79. Parece ser menor que o turquesa, tá com o mesmo peso. O branco com 76. E o preto com 70. Então, das sobrinhas maiores, eu pesei todas aqui com vocês. E essas outras aqui, elas estão abaixo de 70, né? Eu já sabia, né, que elas estavam abaixo de 70 porque eu fui pesando e colocando. E no momento de vir aqui gravar, eu já separei para, né, facilitar para pesar as maiores com vocês. E também tenho a minha sobrinha de 200 gramas. Poderia passar 10 gramas, até 10 gramas, ou faltar 10 gramas. Eu não sei se eu não prestei atenção, provavelmente no momento que eu fui separar eu não lembrei. Mas se eu não me engano, algum mês eu separei vermelho também. E aí eu acabei, na hora de separar a sobrinha que estava no cone, eu achei essa com 207 gramas e separei. Só que aí depois eu fui lembrar que eu acho que em algum mês eu havia guardado vermelho. Mas vai ser útil também, né? Vou estar fazendo peças bem interessantes com vermelho também. Mas aí as minhas sobrinhas, né, pesadas individualmente estão aqui. Vou colocar as sobrinhas de até 80 gramas em algum local para poder pesar, para mostrar para vocês o peso. E depois junto com a sobrinha de até 200 gramas. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, vou colocar as sobrinhas em alguma bacia, algum pote ali e venho trazer para vocês. Estou com a minha balança aqui zerada. Vou colocar as sobrinhas todas nesse pote aqui e vou mostrar para vocês o peso. Dessa vez eu não vou fazer suspense com vocês. Coloquei todas as sobrinhas aqui dentro deste pote, né? E a quantidade de sobrinhas de até 80 gramas ficou no total de 2,401 kg. Agora eu vou colocar para vocês a sobrinha
de 200 gramas para ver o peso final. Coloquei ela aqui em cima e ficou com 2,610 kg. Foi o mês que eu mais guardei sobrinhas. Agora eu vou mostrar para vocês as peças que eu finalizei para o desafio. Finalizei não, eu iniciei e deixei pronto para guardar junto no cofre. Vou aqui atualizar vocês. Eu vou usar essa mescla de amarelo com laranja. Essa mescla é jujuba, que tem um amarelo bebê, verde água, goiaba. Essa mescla aqui em tons de amarelo. E essa aqui com amarelo e tons de marrom, né? Que imita o girassol. Eu vou usar esses mesclas, não, seria um multicolor, para fazer a base de algum tapete que eu vou estar fazendo. Eu ainda não sei exatamente a combinação que eu vou usar, mas eu já vou adiantar aqui já fazendo e começar a dar sequência nessa produção com a cor amarelo. Então, me acompanhem para ver o que vai sair aí. Qualquer coisa eu venho atualizando vocês da distribuição de cores. Vou mostrar para vocês as opções que eu tenho aqui de amarelo, né, para estar usando nessa produção das 5 peças em tons de combinações de amarelo. Eu não tenho muitas opções aqui no momento, vou iniciar usando essas. Se de repente eu precisar de outras cores, abrir outros cones, aí eu venho abrindo e mostrando para vocês. Mais aberto, eu só vou ter essas 3 opções aqui que eu vou estar mostrando. Este aqui é o amarelo, só estava escrito amarelo, é do Barbantes Minas Sul. Tenho o amarelo bebê, da Apollo, e esse mostarda, que tá aberto também, do Barbantes Lima. Provavelmente, eu acredito que eu vou precisar usar outras tonalidades também. Mas como esses 3 estão abertos, eu vou começar por esses aqui. À medida que eu sentir a necessidade de usar outras tonalidades de amarelo, eu vou estar usando. Lembrando que também eu vou agregar outras cores, inclusive o cru, de repente alguma outra cor, né, um marrom, sei lá, alguma cor assim. Mas aí eu vou estar mostrando para vocês assim que as peças estiverem prontas, porque eu ainda não sei as combinações, as peças que eu vou estar fazendo. Mas eu já estou adiantando, mostrando para vocês as 3 opções de cones abertos que eu tenho aqui. No final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês as peças finalizadas. Vou mostrar para vocês as opções de bases já adiantadas, ou as florzinhas começadas, para a produção em tons de amarelo. Inicialmente eu tenho essas 2 aqui para tapetiçar. Aqui já estão passadas 4 primeiras carreiras, que é nesse degradê de amarelo aqui, da B&B. Tenho também neste que imita o girassol, que também é da B&B. E eu tenho aqui mais 4 que estão nas primeiras carreiras. Todos esses 3 aqui são da B&B. Esse aqui que tem um tom de laranja com amarelo. Essa aqui é a mesma que eu fiz a base lá em cima, que eu mostrei inicialmente. E essa aqui do Jujuba, também da B&B. E aí, para aproveitar, eu acabei fazendo uma em cru, para seguir outra combinação de cor, que não seja nessa tonalidade assim, usando o multicolor e o verde. Também tenho mais 4 com florzinhas. Aqui eu tenho 3, né, para fazer uma combinação com amarelo. E eu tenho essa aqui adiantado com 4 carreiras também. Não sei ainda o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Não pensei exatamente nas combinações de cores que vai ser, mas todos esses têm uma opção
muito grande de fazer em tons de amarelo. Não sei se eu vou fazer 5 peças, se eu vou fazer mais, o que que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, assim, acompanhe o vídeo, observem, né, cada detalhe, cada atualização que for fazendo, para vocês não perderem nada. No final do vídeo, eu vou estar trazendo as peças que eu finalizei, as combinações de cores para vocês se inspirarem. Acompanhe. Vou contar um negócio bem interessante aqui antes de mostrar as peças para vocês. Eu havia proposto a fazer as 5 peças, né? Que era o mínimo para o desafio. E dessas 5 peças que eu havia definido que eu iria fazer, eu vendi 2. Por quê? Vou explicar o motivo. Quando eu fui fazer as peças, né, para o mês anterior, que foi em tons de marrom, eu não sei se foi uma falta de atenção, o que aconteceu. Eu fiz para o mês anterior as peças em tons de amarelo, só que não era no mês anterior o amarelo. Então, eu havia guardado, aí eu guardei, no momento da edição, que eu fui conferir algumas coisas, né, que eu tava querendo observar no vídeo, eu reparei que na minha anotação, o tom daquele mês era marrom. E aí eu deixei as peças em amarelo de lado e fui fazer as peças em tons de marrom. E aí, nesse período, né, depois que eu fiz as peças em marrom, uma cliente queria 2 peças em tons de amarelo. E como eu tinha tempo para refazer, se fosse o caso, as peças, e eu já tinha as peças prontas, eu vendi 2 peças em tons de amarelo para minha cliente e depois eu refiz essas outras 2 peças. E aí foi um momento que a Bia propôs um desafio para a gente de fazer pelo menos 2 tapetes práticos Gisele. Então, as 2 peças que eu refiz foi as 2 peças propostas pela Bia, que eram peças específicas do modelo Gisele. E aí eu fiquei com as 3 peças que eu já tinha feito para o mês anterior e refiz 2 peças, né, do modelo Gisele. E agora eu vou abrir para vocês as peças que eu fiz aqui. Vou falar rapidamente pesos e medidas também. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é esse tapete aqui, também no modelo Sara, que eu estou fazendo uma produção grande desse modelo de tapete, tanto em pares, jogos de banheiro e tapete avulso. Então, aqui é mais um tapete avulso. Aqui eu usei um multicolor da B&B de amarelo, o verde bandeira, né, cor lisa, o caque, o amarelo bebê, preto, o caque, amarelo bebê e o amarelo. Esse tapete aqui ficou na medida de 52 por 38 centímetros, pesando 245 gramas. No final do vídeo, eu vou deixar fotos das peças passando para vocês verem os detalhes. Vou abrir a próxima peça para vocês também conferirem. A minha próxima peça é essa aqui que eu usei o multicolor que imita uma mescla de girassol, o verde bandeira, o cru, bege, o amarelo cru, o amarelo bege e finalizei com o amarelo também. Então, aqui eu tenho a minha segunda peça. Esse tapete aqui ficou no peso de 264 gramas, na medida de 53 por 39 centímetros. Vou abrir a próxima peça e mostrar para vocês. A minha terceira peça neste modelo Sara é esse aqui que eu fiz com multicolor amarelo. Usei o verde bandeira, o cru, o amarelo bebê
e o tom de amarelo, né? Segui com cru, amarelo, amarelo bebê e finalizei também com o amarelo. Então, essas 3 primeiras peças, elas foram finalizadas com o mesmo tom de amarelo. Aqui está a minha terceira peça. Esse tapete aqui ficou na medida de 53 por 39, pesando 245 gramas. Vamos para a próxima peça? Aqui está a minha quarta peça e a primeira peça que eu fiz do modelo prático Gisele. Esse tapete eu segui basicamente todo de acordo com a videoaula. O que eu mudei foi o espaçamento de correntinhas. Ao invés de usar 2 correntinhas de espaço entre os blocos, tanto nas laterais quanto na parte curva, eu fiz somente com uma correntinha. E o restante eu segui conforme a videoaula. Fiz aqui esse tapete com 8 bloquinhos e fui fazendo por camadas, né? Fui fazendo carreira por carreira e até finalizar. Finalizei todo o tapete, né? Usei o cru, o amarelo bebê e o amarelo nessa combinação. Finalizei essa última carreira do bico com os 9 pontos altos de acordo com a videoaula. Então, fui seguindo a videoaula e para o meu segundo tapete, eu tive que fazer umas adaptações. Já vou falar a medida deste tapete, o peso que ficou e explicar por que no próximo que eu vou mostrar para vocês eu fiz outras adaptações para chegar no que eu precisava. Esse tapete aqui ficou num peso de 233 gramas, na medida de 56 por 36 centímetros. Para uma venda de tapete avulso que eu fizer no estilo que eu fiz o modelo Sara, eu precisaria diminuir um pouquinho o tamanho dele, para ele ficar numa medida de pelo menos uns 53, 54 centímetros no máximo. 2 centímetros faz diferença? Aqui para mim faz, né? Eu apresentar esse tapete ao lado de um outro tapete, esse tapete vai ficar por último. Porque não parece, mas assim, pelo gosto das clientes daqui, ele ficou muito comprido e estreito para um tapete avulso. Então, eu teria que diminuir um pouquinho, né, o tamanho dele nessa parte aqui do meio e continuar na mesma sequência. Talvez, nas próximas produções, eu aumente mais uma carreira no tapete, né? Faça uma carreira a mais. Mas, no momento, eu vou ainda estudar essa possibilidade. Então, eu fiz uma pequena adaptação para o desafio do cofre. E nos próximos que eu virei fazer, eu talvez aumentarei mais uma carreira para chegar numa medida de pelo menos 38 ou 39 centímetros na largura. Então, vamos abrir o próximo tapete para vocês verem as mudanças que eu fiz. Vou começar mostrando aqui para vocês a primeira mudança que eu fiz neste tapete. É o mesmo tapete, né? Só que eu fiz 2 mudanças a mais nele aqui. Eu comecei esse tapete, ao invés de 8 bloquinhos, eu comecei com 7. Então, com 7 bloquinhos, ficou no tamanho que eu preciso. Mas a largura, né, dele ainda não ficou no ponto que eu precisaria. Então, aqui eu comecei com 7 bloquinhos, fui seguindo de acordo com a videoaula, só lembrando que essa videoaula é do canal da Bia. Segui fazendo as mesmas carreiras, né, dos outros tapetes. E a segunda mudança que eu fiz desse tapete para o primeiro foi que ao invés de usar 9 pontos altos para finalizar o bico, eu usei somente 8. Então, no tapete anterior, eu havia feito no bico 9 pontos altos
e neste aqui eu fiz 8. Talvez, se o fio for um pouquinho mais fino, eu faça os 9 pontos altos. Mas, né, na espessura desse fio aqui e no que eu fiz no amarelo, eu faria novamente com somente 8 pontos altos. Então, foi a adaptação que eu fiz aqui, né, na minha realidade aqui no meu ponto. Só lembrando, eu uso fio de ordem 6, não uso 8, somente o 6. Então, para mim, dessa forma, talvez nas próximas produções eu aumente uma carreira ou na base ou em algum outro ponto aqui do tapete. Esse tapete aqui em específico, ele ficou na medida de 53 centímetros por 36 centímetros, né? O comprimento dele ficou um tamanho bom, mas a largura ainda ficou um pouquinho estreito, então teria que ver alguma forma de aumentar aqui. E o peso dele ficou 220 gramas. O que vocês acharam desta produção e a quantidade de sobrinhas que eu guardei para esse mês? Qual dessas peças vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo e mais ansiosa ainda para o vídeo de abertura do cofre, mostrando todas as sobrinhas e as peças guardadas durante esses 5 meses. Tchau!